tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de julho de 2025, são 15 horas. Minha amiga, meu amigo, Bolsonaro, na verdade, já está preso. Ele acaba de dizer que prevê a prisão dele para o mês de agosto, mas o Bolsonaro já está preso e você vai ver essas informações a seguir e também o detalhe do jornal The Washington Post sobre as sanções que vem aí em retaliação à decisão do Supremo Tribunal Federal de colocar a tornozeleira em Bolsonaro e, na verdade, mantê-lo em prisão preventiva. Bolsonaro está preso pela tomada. Vamos assistir. Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Os outros, você não responde perguntas, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Abaixa o celular, meio. O julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua. E no meu entender, o objetivo é a suprema humilhação. Esse é o objetivo. Só responde para a tostinha soberania nacional. Agora deixa eu falar, né? Eu fui justiça também. Presidente, a decisão... Presidente, a decisão do Supremo fala sobre... E a soberania econômica, como é que está? Cada vez mais se afastando de países... Gente, tá muito ruim pra fazer, gente. Tá muito ruim. Você se arrepende de ter mandado o Eduardo para os Estados Unidos. Presidente, você não chegou a decisão de pedir nas redes sociais. Poxa, é sufocando a gente, né? A minha defesa é ali. E meu filho... Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente, o senhor acha que é a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. Muito ciente do que está para acontecer com ele a partir de agora. Diz ele que o sentimento é que vai acontecer até o mês que vem, diz o próprio Bolsonaro, sobre a possibilidade de prisão por ordem do STF. O ex-presidente afirmou nesta sexta-feira que acredita que a sua prisão pode ocorrer a qualquer momento por decisão do ministro Alexandre Moraes. O sentimento é de que vai acontecer até mês que vem. O julgamento vai ser mais ou menos em 20 de agosto. Nunca se viu processo tão rápido contra o meu, como o meu. Na verdade, existe o do Lula. Ao usar a imagem de uma execução por enforcamento, Bolsonaro voltou a se colocar como alvo de perseguição política. Mas aqui a decisão do STF conta outra história. O STF impõe medidas cautelares ao Bolsonaro e aqui ele fala das coações, fala de tudo que aconteceu. Essa é a decisão do STF, são 47 páginas, em que fala das sanções, fala das ameaças, fala inclusive de tentativas de provocar intimidação do Supremo Tribunal Federal e fala até dos flertes do Bolsonaro com embaixadas e até de uma proposta citada por um dos influenciadores, o tal do Paulo Figueiredo, no sentido de oferecer asilo para o Bolsonaro. O Paulo Figueiredo deixou esse recado muito claro e é por isso que o Bolsonaro está proibido de falar com o filho dele e de falar também
com influenciadores de acessar, de ter redes na internet, de fazer postagem nas redes dele na internet. E aqui você tem todos os pedidos do Alexandre de Moraes, que são vários, são vastos. A imprensa detalhou já bastante coisa. Que ele determina, inclusive, que após o cumprimento de todas as determinações, translade a cópia da manifestação da PGR para o STF. E também o que está acontecendo é que já há uma decisão do plenário, do plenário virtual do Supremo, sustentando essa decisão. Já há maioria do Supremo sustentando a decisão. O STF formou maioria para manter essa decisão com os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, defenderam as medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica contra o ex-presidente Bolsonaro. É a maioria da primeira turma. O julgamento acontece de forma virtual e foi muito rápido. E provavelmente também o Fux e a Carmen Lúcia vão no mesmo caminho, né? É muito difícil que não seja por unanimidade na primeira turma. As medidas impostas para Bolsonaro já estão vigorando, como você viu, ele deu a entrevista de tornozeleira. Enquanto isso, o governo Trump já rascunhou uma proposta de sanções contra Moraes. A matéria saiu no jornal Washington Post, que eu traduzi aqui para você. Se implementadas as sanções contra o juiz da Suprema Corte, as sanções do juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, agravariam drasticamente a disputa contra os Estados Unidos. Um filho do ex-presidente Bolsonaro está trabalhando em estreita colaboração com a Casa Branca para impor sanções a um juiz da Suprema Corte brasileira. E isso foi feito em um vídeo que o Eduardo Bolsonaro, aqui está o vídeo. Fala pessoal, estamos saindo agora aqui de mais uma reunião na Casa Branca, uma rodada de reuniões muito importante para a gente conseguir trazer, né, o cenário brasileiro do que está acontecendo aí, os impactos da tarifa, e o Paulo Figueiredo sempre. Como você vê, já está aí provado o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá, não precisa de mais nada. Se precisasse mais alguma coisa, bastaria você usar essa reportagem do Post, como é chamado o jornal Washington Post. Ao lado dele estava o Paulo Figueiredo, e o governo Trump vem considerando as sanções contra o Moraes há semanas, e de acordo com pessoas familiarizadas com a situação, 3 das quais falaram ao posto de condição de anonimato para compartilhar detalhes sensíveis. 2 delas disseram ter visto uma cópia de uma proposta de ordem de sanções contra Moraes no último mês, mas disseram que inicialmente encontrou resistência do Departamento do Tesouro. Solicitado a comentar esse artigo, tanto a Casa Branca quanto o Departamento de Estado direcionaram o deposto aos comentários do secretário de Estado Marco Rubio durante a audiência do Congresso em 21 de maio, que ele disse que havia grande chance de acontecerem as sanções. Mesmo antes de Bolsonaro ser acusado em fevereiro de conspiração para se apegar violentamente ao poder, Moraes já havia se destacado como adversário dos aliados. Em sua carta ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, Trump disse que o tratamento dado a Bolsonaro foi uma desgraça e acusou a corte de censuras secretas. E aí, então, deve vir alguma sanção, proibir o Moraes de entrar nos Estados Unidos, talvez alguma coisa em termos de impedir que ele tenha cartões de crédito de empresas americanas, né? Aquilo de sempre. A decisão de Moraes diz que cara de Trump é atentatória à soberania nacional. E juristas são praticamente unânimes, né, que o Walter Maierovitch, do UOL, foi unânime, estão sendo unânimes os juristas em dizer que não tinha outra coisa para fazer. Ele colocou alguém para sabotar a economia do Brasil lá nos Estados Unidos. Mas o mais interessante é que o Bolsonaro já está preso. Ele vai carregar uma tornozeleira todo dia e ela tem uma carga máxima que dura 24 horas.
Geralmente, as tornozeleiras, elas duram 72 horas sem precisar carregar. Então, na verdade, essa carga vai de 19 a 24 horas, dependendo do uso. Se o uso for intenso, com saída, ela vai durar 19 horas. E então, com 19 horas, fica praticamente impossível de ele se afastar muito de casa, e isso, com certeza, há uma viatura próxima à casa dele, mas deve ter, por exemplo, próximo às embaixadas sensíveis, como os Estados Unidos, como a dos Estados Unidos, ou da Hungria, ou da Argentina, por exemplo. A Argentina, eu não acredito que iria peitar o Brasil, mas, sobretudo, Estados Unidos e, na verdade, Hungria, vai haver uma viatura. Se receber o alerta de que a tornozeleira se afastou do local. Por quê? Porque essa tornozeleira ela vai ficar ligada ao Bolsonaro por um cabo de 3 metros. Então, realmente, ele vai ter que ficar em casa carregando essa tornozeleira por um bom tempo para ela poder ser usada. Ela não carrega automaticamente. Então, nesse tempo para carregar a tornozeleira totalmente, ele vai ter que ficar restrito ao mesmo ambiente, ou seja, ele já está preso pela tomada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.